Salve, salve, jovens! Bom, hoje estamos aí de volta para mais uma aula de instrumentação industrial e vamos aí voltar um pouquinho no que a gente já aprendeu, não somente na disciplina, mas também em outras disciplinas, antes da gente conseguir dar um passo mais adiante. Então, a gente vai voltar aí dois passos para trás para basicamente pegar um impulso e conseguir avançar mais o nosso conhecimento de instrumentação industrial, onde hoje vamos voltar aí naquela matéria que vocês amam, eu tenho certeza que vocês amam, que está relacionada aí à eletrônica. Por que eu vou voltar para falar sobre eletrônica? Bem, afinal de contas, vamos aí começar o nosso estudo e iniciar aí o conhecimento relacionado com condicionadores de sinais, isso mesmo. Condicionadores de sinais, talvez, imagino eu, não seja uma palavra, um nome tão diferente para vocês, tão estranho para vocês, não cria aí nenhuma estranheza no ouvido de vocês. Afinal de contas, a gente já viu, de certa forma, esse nome, essa informação de condicionador de sinais. Bom, para iniciar, condicionador de sinais vão representar aí alguns dispositivos, alguns mecanismos que a gente vai trabalhar, que ele vai ter como princípio, vai fazer um ajuste aí das grandezas que a gente está medindo, aquelas grandezas físicas. E aí, os condicionadores de sinais, eles podem ser utilizados tanto para criar transdutores, que a gente já viu até então, e também a gente pode condicionar um sinal, a gente pode adaptar um sinal aí voltado para os nossos atuadores. Então, condicionador de sinais vão ter aí essas duas possibilidades de aplicação, seja na parte inicial, nos nossos sensores, ou também quando a gente estiver trabalhando com coisas que a gente vai estudar mais para frente, né? Que são os atuadores. Motores, de modo geral, já são atuadores. Só para associar aí num primeiro momento aí dessa nossa conversa. Bom, e aí a gente já viu, né, que transdutores estão aqui e geralmente é mais comum a gente falar dos condicionadores de sinais como algum dispositivo que vai pegar a informação que o nosso sensor ele está soltando e aí a gente passa por um condicionador de sinal e esse condicionador de sinal tem como funcionalidade aqui passar por um outro dispositivo como um transmissor aqui no nosso caso, como é mostrado, e aí desse transmissor a gente sai e envia o nosso sinal, a nossa informação para o nosso controlador, que aí vai de fato atuar, vai adaptar essa nossa planta quando a gente tem aqui essa nossa malha fechada. Então, o condicionador de sinal ele vai estar aqui no meio do caminho entre o sensor e o transmissor. Lembrando que transdutores não necessariamente precisam ter condicionadores de sinais, transdutores não necessariamente precisam ter transmissores, né? Isso daqui a gente está analisando de modo geral para facilitar a nossa vida, para criar aí uma base do conhecimento de um modo geral para a gente. E aí, os transdutores eles vão ter essa ideia que eu falei, né? Essa ideia de, olha, como é que uma grandeza que o nosso sensor, por exemplo, está trabalhando, e aí essa grandeza do nosso sensor, ela pode, por exemplo, não ser um sinal elétrico. Então, pode acontecer de, por exemplo, o nosso transdutor transformar essa grandeza aí para um sinal elétrico, para fazer uma mudança de grandeza, por exemplo, ou também ele pode dar o sentido de, olha, vamos basicamente ajustar esse sinal para fazer aí que ele fique, por exemplo, dentro de uma margem esperada e assim por diante. Diferentes possibilidades vão ser dadas aí para esses nossos condicionadores de sinais. Possibilidades essas que eu já apresento para vocês. Então, olha, esses condicionadores eles podem trabalhar nos seguintes sentidos, nos seguintes objetivos. Por exemplo, a gente pode ajustar o nível de sinal
nível de sinal relacionado aí à nossa amplitude, nós podemos também aplicar um bias ou um bias, né, nesse nosso sinal, que a gente vai ver mais para frente o que é isso. A gente pode também trabalhar com a ideia de linearização, conversão, filtrar esse sinal, que é uma operação extremamente importante para a gente aí. A gente pode também fazer algo um pouco mais complexo relacionado lá, por exemplo, à nossa eletrônica, que seria a ideia de casamento de impedância. Então a gente vai ver o que é essa ideia de casamento de impedância, ou também adequações de cargas e assim por diante. Existem diversas possibilidades de aplicações desses nossos condicionadores de sinais. E aí vou iniciar mostrando já uma ideia, uma possibilidade que é muito comum da gente trabalhar com os condicionadores de sinais, que é a nossa ponte de Wheatstone. Ponte de Wheatstone, que é esse circuito aqui super simpático que eu mostro para vocês, onde a gente tem, num primeiro momento, vamos considerar ele sendo resistores aqui. Temos resistores R1, R2, R3 e um RX. A gente tem aqui uma fonte de alimentação contínua e a gente tem no meio um ponto aqui onde a gente vai fazer as nossas medições aqui, um V, um multímetro qualquer aqui, que é colocado neste ponto intermediário entre os nossos nós C e o nó D. E aí, desse nosso circuito, eu já falo para vocês, olha, neste primeiro momento, vamos considerar R1, R2 e R3 como resistores, resistores simples, com valores já conhecidos, já valores de fábrica, por exemplo, e o nosso RX, que eu identifico ele nessa posição aqui, ele vai ser não um resistor, mas vai ser na verdade um strain gauge. Lembra lá do strain gauge, já que a gente já estudou na aula passada, né? Strain gauge é aquele nosso dispositivo, aquele nosso sensor que, a partir de uma deformação, ele indica para a gente uma variação de resistência, ou seja, estamos trabalhando nesse nosso circuito de modo geral apenas com resistores, sendo que este nosso resistor, esse nosso strain gauge, ele tem a possibilidade de aumentar ou reduzir a resistência dele. E aí vamos ver o que essa alteração da resistência acarreta nesse nosso circuito. Bom, calculando a tensão especificamente nos pontos C e no ponto D, bom, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente sabe que essa nossa fonte de tensão está alimentando este nosso circuito de modo igual, lembrando que não existe corrente aqui no meio, esses pontos são isolados, o ponto C e o ponto D são pontos isolados, não existe nenhuma corrente que passa no meio desse circuito. Sabendo isso, a gente pode basicamente analisar esse lado esquerdo de modo isolado ao lado direito. Ou seja, quando a gente analisa esse lado esquerdo, nós estamos trabalhando apenas com as resistências R1 e R3. Esses R1 e R3, eles estão em série, mostrados aqui como parecendo aí um divisor de tensão. Ou seja, podemos calcular a tensão sobre o ponto C como o valor R3, a resistência R3, dividido pela soma das resistências R1 e R3, vezes a tensão de alimentação que a gente está aplicando nesse nosso circuito, que é aqui identificada como VCC. E a mesma coisa a gente faz do lado direito dessa nossa ponte. Então, temos aqui o nosso R2 ligado em série ao RX, e a tensão sobre o nó D, a gente vai também aplicar um divisor de tensão. Então, é a resistência RX, a resistência do strain gauge, sobre a soma dessas duas resistências vezes a tensão VCC
novamente. E aí, onde que a gente consegue chegar nessa nossa análise desse nosso circuito eletrônico? Olha, uma coisa que é comum a gente verificar nesse caso, já que no ponto médio ali nós temos um multímetro, por exemplo, então a gente pode calcular a tensão VCD entre os nós C e o nó D. A gente calcula da seguinte forma: VC menos VD, a tensão sobre o ponto C menos a tensão sobre o ponto D. E a gente já sabe qual que é a tensão, né? Que a gente já havia calculado aqui, como eu mostro nessa nossa equação. E aí, basicamente, substituindo esses valores aqui nessa nossa equação, nessa nossa nova equação, temos como resultado esse trombolho aqui, essa equação gigantesca aqui, relacionando os nossos R1, R2, R3 e a nossa resistência de strain gauge Rx. Bom, deste ponto, o que é importante a gente perceber? Olha só, uma das características principais desse nosso circuito vamos analisar aqui essa parte superior, o numerador dessa nossa divisão. Porque se a gente tiver, por exemplo, um cenário onde R2 vezes R3 for igual aos valores de R1 vezes Rx, significa então que o numerador dessa nossa equação vai ser igual a zero, ou seja, significa que a tensão sobre os pontos C e D vai ser igual a zero, porque temos zero vezes qualquer coisa é zero, ou seja, o ponto D vai ter uma elevação de tensão que é exatamente igual ao ponto C. Então, não vai ter nenhuma diferença de potencial entre os pontos C e o ponto D. Então, temos aqui neste nosso cenário VCD sendo igual a zero. E como que a gente consegue alcançar esse resultado, fazer com que essa tensão VCD seja igual a zero? Essa relação ela é chamada, como a gente indica aí, quando a gente tem a nossa ponte balanceada, ou seja, os valores de Rx vezes R1 são iguais aos valores de R2 e R3. Percebam que este ponto é extremamente importante da gente alcançar. Então, para fazer isso, a gente basicamente necessita verificar que o valor de resistência do nosso strain gauge seja igual aqui, seja um determinado valor para equilibrar, para balancear essa nossa ponte de Wheatstone. E a partir deste ponto, nós conseguimos analisar diferentes resultados aí, baseado no nosso trabalho que a gente tem com o strain gauge, já que ele vai variar a resistência a partir de uma deformação, como é mostrado aqui nesse nosso diagrama. Então a gente pode ter aqui a indicação de que, olha, vamos pegar somente um dos strain gauges que são mostrados aqui, e este nosso strain gauge vai ser o valor de Rx que a gente está considerando. Bom, uma coisa muito importante que vocês precisam observar. Esse strain gauge que é mostrado na esquerda, ele tem a resistência que está sendo aumentada, porque existe aqui uma deformação de modo a aumentar a resistência desse nosso strain gauge. Já comparado ao outro strain gauge, a gente tem uma redução da resistência, porque a deformação está fazendo aqui o trabalho de comprimir esse nosso strain gauge. E aí, percebam que se a resistência ela pode aumentar e pode diminuir, então nessa nossa equação, quando a gente jogar esse valor aqui no nosso Rx, significa que a gente vai ter diferentes cenários aqui nessa nossa ponte de Wheatstone. Melhor mostrando isso daqui, significa então que
Se o nosso strain gauge ele tiver uma dilatação e uma contração, uma redução da sua resistência, do seu comprimento, então a gente vai ter ou a possibilidade do nosso VCD ser maior do que zero, ou seja, ele ser positivo, caso essa nossa resistência Rx diminua de valor. Por quê? Se esse Rx está reduzindo, significa então que essa parte da esquerda vai ter muito maior peso aqui nessa nossa diferença. Já o caso contrário, a gente pode ter também uma tensão VCD no sentido negativo. Como que a gente consegue verificar isso? Basta o nosso Rx, o nosso strain gauge, aumentar a sua resistência. Se ele aumenta, essa parte do lado direito dessa nossa diferença, né, a parte negativa vai ficar maior, e ela ficando maior, nós temos então o nosso VCD apresentando um resultado negativo. Bom, isso é para mostrar o seguinte, olha só, o condicionador de sinal, a ponte de Whitson, ela tem a possibilidade de transformar aquela nossa resistência, que num primeiro momento só tinha valores positivos, ela varia aí a partir da deformação, e essa resistência sempre vai ter valores positivos. Já no caso, quando a gente faz a transformação para a tensão, que é a ideia de saída dessa nossa ponte de Whitson, como resultado a gente tem a possibilidade de trabalhar com valores positivos e valores negativos nessa nossa ponte de Whitson, naquele ponto intermediário dela. Então, estamos fazendo aí algumas transformações, neste caso, somente a partir de valores elétricos, de sinais elétricos, mas a gente já está condicionando, a gente já está ajustando esses nossos valores aqui, que no primeiro momento eram todos positivos, e aí depois eles passaram a ter valores positivos e valores negativos. Beleza? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade nessa ponte de Whitson, porque afinal de contas temos muita informação ainda para a gente verificar. Valeu, gente! Vamos dar continuidade na próxima aula. Até mais!